Papo de Nego Velho. Desculpa a voz aí que eu tava em São Paulo, né, cara? Pois é, foi em São Paulo? Não, E aí tava no ficou Rio, muito difícil. Eu tava no Rio. Eu tava no Rio aí. Tava no Rio, o Rio que tá. Porra, a gente fez uma. Pô, a gente mentiu e não deu certo, viu? Mentira não dá certo. Não dá certo, tem perna. Eu tava em São Paulo, ele tava. Eu tava no Rio, ele tava em São Paulo, e aí ele botou aquela roupa de Rio de Janeiro, camisa colorida e óculos e quatro, e esqueceu que tava em São Paulo. E aí é brincadeira. Mas tudo bem, tá tudo certo. Chegamos aí com o Papo de Nego Velho, 8ª edição, né? Cara, olha. Com apoio de Estúdio Brothers, do meu amigo Vânia e Cláudia, também RC Veículos do meu filhote Betinho, 993786151. Patito, vai lá, troca o teu carro, tá tudo certo, ele vai te reconhecer, vai fazer metade do preço pra ti. Carregou o carro, foi aquele menino no bola, aquele negócio todo. Então não tem, né? Também do futebol lá no Inter. Isso. Muito torcemos, né? Agora fininho. Isso. Fininho não tá mais. Como nós, né? Leonardo Encadernações, aquele cara que nunca vem aqui, mas tá tudo certo. É verdade. Vai chegar uma hora, a caneca é dele, a caneca foi a caneca foi feita aqui também, né? Ele perguntou assim, até ele ligou pra mim hoje, perguntou assim, mas eu não sei onde te encontro, tá bom, nós estamos aqui, Renato, nós estamos aqui, tá bom? Como é que ele tá lá naquela escola? Qual é o nome da escola lá mesmo? Deus, irmã de Maria. Não. Filhos de Maria? Filhos de Maria? É isso? É isso, Patê? Tu imagina, viu? Acho que é isso aí mesmo. Tu imagina que o presidente... Olha só, o presidente é o meu Maurício, o meu amigo Maurício do Alvo do Sistema, lá do Morro da Conceição. O presidente é o Maurício, o puxador é o Donato Júnior. Né? Que escola deve ser, cara? O negócio é fantástico, né? Só ele, Donato, vai dar tudo certo. Um grande abraço que vai dar certo, hein, Mauricião? Tá valendo. Tu viu quem é que tá aqui, né? Hoje nós estamos só com o time de peso. Lembrando que o 6 já está no ar. Jefferson e Tainá, do Bloco da Trinca, falando aí do Baile dos Deputantes, no dia 5 de outubro, Teresópolis Tênis Clube, que vai ter a nossa presença, Roberto Costa RC7, e também Swinga Brasil, que está aqui a galera, Tequinho, o nosso grande guitarrista. Não vou, eu falei que eu não ia falar. Não fala. Redundância, gente, redundância. Falei que Ivana Medina aqui também para falar da sua carreira e falar quanto que o Swinga Brasil pagou para os fazer essa troca. Tu vai falar essa transição. Diz que a mala foi grande. Fiquei sabendo que foi o Sonda que fez. Não foi pouca coisa. Que foi o Sonda que fez. A multa E aqui, ô Roberto? Silvio Ganchar, rapaz. Silvio Oliveira. Instrumentista. Valeu. E eu fui procurar ele lá no vídeo. Ele estava nos vídeos. Não era aqui. Como é que é o nome da banda? Oriundos do Gueto. O batera, o Silvio não foi. Não chamarei ele. O Silvio não apareceu. Ai. O Silvio estava no teclado, mas o que é isso? Tem que toca tudo, rapaz. E ali, mestre dos mestres, um cara que a gente considera muito grande. Rapaz, tu lembra? Batezinho, tinha uma coisa pronta. Batezinho da RC7, muito sacaneou a gente. Muito sacaneou a gente. Isso, mas tá tudo certo. Hoje nós vamos sacanear ele. Hoje vamos sacanear ele, mas só um detalhe, né? Baita de um ensaiador de bateria. Não, mestre de bateria. É mestre. Você lembra da Candinha? Candinha. Que nós fazíamos aquele negócio? Candinha, Real Academia. Real Academia. Fizemos Vila Isabel. Olha só. Meu Deus. Isso aí é um... Assim, eu não gosto de chamar de remake, ele é muito grande. E também música dos grandes. De música de mal. Foi percussionista da RC7, agora é percussionista da banda Black. Roberto, banda Black? Me explica um bagulho aqui. Fala aí. Banda Black. Foi tu ou o Thiago que inventou esse nome? Tu ou o Magaia? Tinha que ter uma diferença. Sabia que é o Magaia na produção? A gente vem de uma outra banda aí, é um cantor e banda, então a gente resolveu modificar, botar um a mais, né? Então, em vez de
Daniel Rosa e banda, a gente botou 90% é negrão, né, Thiago? Veio um moleque aí pra Não, quando eu vi, eu fiquei, eu acho que é coisa desse negão. Primeiro dia foi. Do Black Power, não é. Primeiro dia eu achei que fosse. Eu digo, vai chegar uma banda aí dos caras, pá. Não. Aí eu chego com Não, eles são agora estão. Daniel Rosa, tá Porque bacana. a banda que eles tocavam, parece que o cara não pagava, eu não sei. Não queremos mostrar ele. Não podemos mostrar ele. Mas eu, Daniel, A gente é repórter, viu? Aí isso, o Daniel foi lá e disse, quanto tu quer? Tu vai sair, quanto é? E comprou todo mundo e levou todo mundo. Impressionante, cara. Bom, mas, Roberto, só uma coisinha aqui, ó, pra nós. O negócio é o seguinte, tu viu que tem uma cuia lá atrás, né? Tem. Eu acho que o homem tá lá agora. Bom, é o período, né? Estamos gaúchos. MacGyver no gaúcho. Silvio, diz pra nós aí, cara, como é que tá essa... Cara, eu te conheci como batera, cara. E aí eu fiquei, assim, muito feliz, porque o que aconteceu? A gente ficou um tempo sem se ver, porque a gente toca nos mesmos horários, nos mesmos dias, as mesmas noites, e é difícil às vezes tu ter um contato. Tu só sabe que hoje tem a rede social, que tu já sabe mais ou menos onde o cara tá, né? Mais fácil. Mas assim, cara, eu me surpreendi, porque inclusive eu comentei contigo. Primeiro, porque tu era baterista, tu não era cantor, tu não fazia a linha de frente, era aquela linha de trás da banda, de apoio. Percurso. De repente eu vi um flyer teu, cara, eu fiquei encantado com a qualidade do flyer. Eu digo, cara, olha o que é isso aqui, cara. Sabe, porque eu digo assim, nós temos que começar, e isso já, graças a Deus, aconteceu. A gente tem que começar a ser profissional. Quando fizer qualquer coisa, demora um pouco, mas faz algo profissional, algo bacana, algo que chame a atenção, que desperte a atenção. Se mostrar bem. Entendeu? E aí, pô, eu vi aqueles flyers, eu digo, fiquei encantado, digo, olha aqui o Silvinho, cara, pô, que produção bacana disso aqui, cara. E aí já te vi lançando um CD, lançando as músicas, lançando... Pô, e aí até eu tive a felicidade da questão da Rádio C7, da montagem, consegui botar o teu material e fiquei encantado com a qualidade das músicas. Como é que foi esse processo? Como é que tu te descobriu? Na verdade, tu te descobriu aí, né? Como é que foi isso, cara? A gente se descobre cada dia, né? Quando a gente acorda, cada dia é uma coisa diferente. E eu fiquei muito tempo fora daqui, né? Sim, Fiquei 20 anos fora de Porto Alegre. Andei por aí, morei no Rio 12 anos, tive um bar no Rio, que é o Bar do Reggae. O Bar do Reggae da Lapa, o primeiro bar de reggae na Lapa que teve, a gente fez lá no ano 2000. Foi até 2010 o bar. A gente foi para a China, vivi na China 3 anos, vivi em São Paulo 5 anos, vivi em Cuba 8 meses, chegou um ano. Jamaica também 1 ano e pouco, na Jamaica. E eu acho que o que acontece comigo agora é o resultado de esses vários anos de estudo, né? De curiosidade, porque eu sou autodidata. Eu vim estudar música mesmo quando eu precisei, né, de verdade, estudar música. E eu sou apaixonado por música. E quanto mais o tempo passa, mais a gente se apaixona, né? Sim, claro. Eu descobri violão, descobri teclado. O teclado agora para mim não tem coisa igual ao teclado, né? Não existe nada melhor que o teclado agora, não consegui olhar para o lado, assim. É só o teclado. Eu comecei com teclado. Eu tinha um tecladinho de... Como é que é? De 3 oitavas. E hoje eu consegui resgatar esse instrumento no meu início de carreira. E eu fico olhando e fico pensando como é que eu tive aquela cara de pau de iniciar a carreira com aquele teclado na frente, tocando com uma mão só. Não, tocando com uma mão só, porque não dava as duas, não dava, tocando com uma mão só. E eu lembro que naquela época, né, Renata, a gente chegava no lugar, olha só, Deco, era muita cara de pau. Chegava no lugar e era o seguinte, a primeira coisa que tinha que fazer, principalmente eram os músicos da percussão que faziam isso. O cara entrava na frente, ia lá na copa e arrumava 2 caixas de cerveja vazia direto. Porque a gente não tinha estante, cara. Ué, que pobreza, cara. Era assim. Não tinha estante. E aí o seguinte, cara, às vezes eu lembro do Bamba, fosse luz lotado, cara, e o cara ia lá achar 2 caixas de cerveja, um cara com aquelas caixas de cerveja no ar, pra quê? Pra botar na frente, e na frente, eu nem me escondia, era na frente, botava as 2 caixas de cerveja, botava o teclado em cima,
e vamos lá, e a banda tocava e o solo saía E era feliz, né? Cara, eu olho aquilo e impressionante. Mas eu tenho uma lembrança muito legal do passado com vocês. É mesmo? Acho que foi no dia que tu pegou teu vinil. No dia, na hora que eu trouxe o vinil. Sim, A gente estava lá na galeria, uma galeria que tem na Salgado Filho. Ah, tá descendo ali, né? Dobrou, tem uma galeria. Tem uma galeria ali, Sim, nós ficávamos sim, encontrando todo dia ali. sim. Eu me lembro de uma sexta-feira ali, vocês recebendo os vinis. É, né? Porra. Exatamente. Foi. Primeiro, cara. Quando Primeiro. faz isso? Nossa. 1990, cara. Olha. 90. Olha aqui. Eu era assim. Opa! Essa imagem aí. Eu não era nascido. E as composições Sai muito pra trás, né? Tu te descobriu lá como instrumentista, mas aí tem um giro de instrumentista compositor. Compositor, cantor. Pois é, como Como é que foi diz? essa transformação? Escrever, a gente sempre teve a curiosidade de escrever, né? Certo. Tem muita coisa escrita. Eu tenho acho que umas 80 músicas escritas, prontas. Prontos, né? Eu tenho um CD autoral agora que a gente acabou, tem um clipe que a gente está acabando, agora tem um lançar, valeu. Uhum. E a minha vida sempre foi com música. Existia uma banda que o Deco, que é mais novo do que eu, deve lembrar, né? Satira e Samba. Satira e Samba. Era rolo de Satira e Era Samba. rolo de Satira e Samba, Silvio. Comecei a tocar Maracanã, Lá no fazendo Rio. ensaio de Satira e Samba. E o batera era o Mão, Juarez. E o Mão, como chegava atrasado nos ensaios, Aí tu saía o lá. Rold ia tocando, ia Ali não vai ajudar. Ali eu vejo. o Jair da mesa. Já. Silvio, ajuda lá. Faz só isso aqui. Tá? Aí o irmão chegava, outro ensaio, o irmão tá atrasado, Silvio vai lá. Eu só faz isso. Aí um dia eu dobrei a curva, né? Aí virei bater. Cara, que legal Começou isso, fantástico isso. E hoje esse material todo pronto já tá botando no... Tá na rua, Ah, nas na redes rua. sociais, né? O clipe eu já vi. Valeu. Vi em algum lugar, eu vi ali, eu entrei em alguma coisa ali que tava o clipe e vi. Muito bom, muito bem feito. Legal. E essa produção coisa do Rick Braz, o baixista da Motivos. Pois é, isso que eu achei legal, essa fusão que no swing não funciona. A recém está começando o pessoal entender que se formos juntos em grupo vai ser mais fácil para todo mundo. Mais rápido. Mas no reggae, me parece, não sei, tu traz para nós aí qual é como é que funcionam as coisas lá, mas eu tenho visto hoje essa fusão, assim, essa coisa de um ajudar o outro. Eu passei por todas as etapas do reggae, né? Na verdade, quando a gente começou a tocar reggae, não tinha reggae aqui não. Sim, Não tinha banda, não tinha nada. Bob Marley o pessoal conhecia mais ou menos. Né? Mas tinha aquele grupinho que era eu, Dionísio, Cidade, o Cal, baixista. Isso. Tinha uma galera, o pessoal da Motivos, Geda, Mariette, já estavam meio ouvindo, começando a ouvir. Aquele nome da batera, como é que é o nome dele? João, meu. Era da Meu Motivos. parceiro, isso, Eu tocava a bateria na Produto e ele na Motivos. Não Motivos. Quando eu saí da Produto, ele veio pro Produto. Ele, o Branca e o Tom. Tá. O Tom era da Motivos também. Era da Motivos. E aí vai, né? Cada dia. E tem essa amizade, Tá essa tendo coisa agora. legal. Tá tendo. Agora. Não era assim, não. Também não era assim. No começo não foi assim. Uhum. No começo era Motivos e Produto. Eu tinha 4 bandas no início. Uhum. Inclusive o Beto Alves chegou a ser uma das bandas, né? Porque ele viu alguma coisa no reggae. Ele trabalhou nessa linha aí. Deu uma chegadinha, ele produziu um vinil com Arroz Viana, música ao vivo, lá foi bem legal. Mas eu vejo hoje em dia que o reggae tá mais próximo. Eu acho que o rap tá mostrando isso pros outros. Sim. O rap tem pra ser ninguém, né? isso. Festa de rap bomba. Não interessa. O pessoal tá se ligando nisso aí. Sim. Então os outros movimentos estão vendo que, olha, o jeito é assim. Eu acho que essa coisa também, assim, que está acontecendo, eu tenho observado que vocês têm. Tu, por exemplo, tem uma carreira solo, está tocando numa banda, fazendo um trabalho aqui e mantendo a tua carreira solo. Eu vejo o Paulo Dionísio, por exemplo, fazendo uma carreira solo e não sai do produto, sai do produto. Isso. Valeu agora. É lindo com ele. Pô, vê, isso eu acho. Dele. Eu acho bem bacana essa.
Essa parceria, assim, não precisa o cara sair da Cooperação, banda né? e aí a banda vai de um jeito, o cara vai de outro. Não há essa necessidade. Não precisa, não. Tem como conciliar Tem as duas espaço, coisas, né? tem espaço para as duas coisas, né? Tem. Acho que isso tá bem bacana, cara. Falando em Swinga Brasil, Dequinho, tá de volta. Meu mestre. Grande abraço, cara, assim, muito obrigado. Meu mestre, Aquela lá atrás. vez você ainda estava gatinhando, foi bastante tumultuado, hoje estamos um pouquinho mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas quando tu chegou, tu viu que o fogo continua pegando. Mas eu vi acho aí, isso, né, Dequinho? Eu acho que eu vejo isso assim, cara, quando resolveu montar essa história, quando passou pela ideia assim, precisa ter um registro da nossa história. Eu vejo isso como uma coisa muito séria. A gente não ganha um tostão aqui, nós estamos investindo desde o primeiro minuto, entendeu? Mas assim, ó, quando eu pensei, vamos fazer, fui lá no meu irmão Renato, vamos fazer, encontramos meu irmão Thiago pelo caminho, vamos fazer mesmo, mas aí vamos fazer de verdade, não é brincadeira, não é qualquer coisa, não é botar qualquer coisa no ar, não. Os nossos parceiros Tem que ter qualidade. merecem alguma coisa de verdade. Bom, bacana. então, quando tu chegou, tu viu o fogo pegando? Por quê? Porque nós queremos acertar isso. Nós queremos fazer a coisa assim, ó. E tá indo, a gente tá melhorando aos poucos, né? Mas para contar a tua história aqui, cara, tu imagina o seguinte, pessoa que está em casa, que te acompanha todos tantos anos, né? Pô, tem que ter alguma coisa de qualidade, que o cara possa te ouvir, possa te ver de verdade. Então é isso que a gente está primando, né? Eu penso assim, eu queria só agradecer mais uma vez pela oportunidade também, né? Sim. Da gente poder conversar um pouco sobre esse segmento, que é a minha paixão, né? E falar um pouco das dificuldades que é o nosso meio. Mas eu entendo bem esse problema de qualidade, porque a crítica que fica do outro lado, né? Que todo mundo que vê o programa tem um senso crítico. Né? Sim, Mortal, né? O que acontece, né? Mas o som estava assim, o som estava assado. As críticas vêm de formas assim, bem diferentes, né? E às vezes a intenção até é no sentido até de ajudar. Sim. Mas na maioria das vezes é para queimar mesmo. É para queimar mesmo. Porque o assunto não começa assim, que legal, vocês montaram o programa e lá no final o cara diz assim, dá uma melhoradinha naquele som que não tá legal. Não, o assunto começa É o assim. contrário, né? É o contrário, né? Exatamente. Aquele teu som não tá legal, hein, cara? A gente não tá ouvindo direito, para não sei o que, não sei o que. Não, tá legal. Isso aí o seguinte, já foi. Caiu. Nós tivemos uma situação dessa, né, Roberto? Não lembro o que foi que nós postamos, eu acho que foi numa chamada, né? Como é que foi? Não, foi até no programa, Na chamada do programa, não foi? Não, foi um programa que a gente terminou não colocando no ar. Nós tivemos um problema na gravação, a gente fez a gravação, mandou, na hora da edição o cara se perdeu e perdeu os programas. Perdeu todo o programa. Deletou os programas. Entendeu? Eram em 3 partes, ele deletou 2, quer dizer, então não tem programa. Né? Então, o seguinte, no outro dia de manhã, eu dormi mal com aquilo na cabeça, porque a gente tinha avisado que ia lançar no outro dia. E aí, o seguinte, tu fica naquela pensando, amanhã vou contar uma história, de repente, que deu um problema, não sei. Não vou contar história nenhuma, vou contar a verdade. E aí, eu dormi com aquilo ali. E aí, acordei de manhã cedo, o cara toda torta, né? O cara tá ainda pernoitado ainda com aquele problema nas costas, né? Era um domingo e eu fui pro ar, fez e disse, olha, aconteceu isso, não temos condições de botar no ar uma coisa sem qualidade. Sem qualidade, não tinha. E aquilo, claro, chamou a atenção de todos, muitos a favor, né? Mas também teve os contras. Teve os Né? contras. Pois é, aí, olha aí, os caras começaram. Entendeu? Então, mas tudo bem. Eu acho que agora do 6º programa para cá, nós estamos no 3º, depois de algumas modificações, acho que o pessoal vai conseguir entender do que a gente estava falando, a ideia de melhorar isso. Né? Acho que vai perceber também, né? Porque, na realidade, erro sempre vai existir, ainda mais num programa ao vivo. Sim. O programa ao vivo é mais difícil de fazer. Porque quando tu faz um programa fechado, aquele negócio todo, e que tu tem a possibilidade de refazer as coisas, aí, né? Tu consegue minimizar o problema. Né? Tu consegue minimizar. Sim. Mas quando a coisa assim, tá na cara do gol, erro sempre vai existir. Até, às vezes, tu dá uma opinião que às vezes não é bem interpretada e talvez não fosse aquela opinião que tu gostaria de ter dado, mas ela já foi dada. Já foi, né? Aí já foi. Não tem como remendar. Como mas
Mas isso eu acho que faz parte, né? Eu acho que o que vale para mim aqui no programa de Papo de Dinheiro Bem é a intenção que vocês estão tendo de nos valorizar. Isso é a primeira Acho que coisa. isso para mim é fundamental, entendeu? Porque a gente não tem esse espaço nos órgãos que deveriam ter, deveriam nos dar isso. Então, quando você se propõe a fazer um projeto como esse, o que cabe a nós é participar da melhor maneira, entendeu? Para fazer com que esse programa cresça, né? Sim. E passe para as pessoas as informações que essas pessoas que às vezes até nos curtem não sabem. Exato. Né? E eu acho que essa é a oportunidade que vocês estão dando para todos nós. Aquilo que a gente estava falando aqui no início, que a gente ficou surpreso, né? A primeira coisa que surpreendeu foi a aceitação dos nossos colegas músicos. E normalmente não funciona assim as coisas, né? Elas levam um tempo, uns vão ficar observando para ver se vai ser legal. Aí eu não vou botar minha imagem lá. Não, cara, desde o primeiro minuto, Todo mundo aceita. praticamente Mas acho que todos isso os aí, convites, isso aí deu para ver que desde o começo se percebe que isso aí é pro bem, pro nosso bem. Né? Sim. Então a galera rapidamente aceitou e tá todo mundo querendo vir, querendo participar. Então tenho certeza que vai ser um sucesso. Ontem mesmo, eu estava no Face e o Salles, né? O Vanderlei Salles, né? Wander Salles, Renan, onde é que eu posso ir lá? Eu digo, é bacana quando a gente vê isso. E a ideia do programa é justamente fazer isso aqui. O que está acontecendo hoje, né? No reggae. E tu sabe mesmo, né, o Dequinho, que nós tínhamos no nosso meio, nesse nosso meio que a gente trabalha, existia uma coisa assim, ó. Eu olho ele olha para o umbigo dele, eu olho para o meu, tu olha para o teu. E não é assim hoje em dia, né? Se tu trabalhar, como diz o Roberto aqui, junto, né, Roberto? Sim. Aí nós vamos alcançar. Aqui a gente coloca, aqui na nossa parede da fama, ela mostra claramente qual é a nossa proposta. Nós não estamos aqui para dar força para um, não dar força para outro, puxar para um, não puxar para outro, falar num, não falar de outro. Não, nós vamos falar em todo mundo. Inclusive, não nos dá a possibilidade aqui de espaço de colocar mais nomes, mas nós temos aí o Boteco do Neguinho, tá bacana, tá bombando, né? Um dia, você viu aqui, né? Piranguinha tá aí forte, firme, forte, com toda... Tá o Kleber Baian fazendo seu projeto Evolução com toda a força, tá o Carinhoso, Projeto Carinhoso também, tá o pessoal do Boteco da Lapa, tá o Boteco do Caninha. Você tá todo mundo, sabe? Agora, nós aqui, fica bem claro, não somos um centro que vai falar um e vai eliminar o outro. Não, nós vamos falar em todo mundo. E vamos compartilhar com todo mundo. Entendeu? Porque a questão é o seguinte... tu recebe aquela crítica, mas tu compartilhou um negócio do fulano que é nosso adversário. Não, para mim ninguém é adversário de ninguém. Vou compartilhar o trabalho de todo mundo aqui. Até porque não interessa os músicos estarem ali em evidência para todo mundo tem que saber da existência dos músicos, das bandas, do trabalho que está sendo produzido, né? Das histórias, né, meu? Claro, com certeza. Olha o Dequinho, quantas histórias tem, o Atio, o Patê, cara, vamos fazer um pinga-pinga aqui. Eu quero saber o seguinte, cara. Me disseram que a grana foi alta. Sério, que o Márcio chorava, e o Daniel chorava. E o seguinte, mas o Dequinho chegou com a mão me disseram o seguinte, até isso é verdade, aí tu confia. Disseram assim, ó, que meteram uma grana alta em ti, mais uma casa na Restinga e é isso mesmo? Foi isso. Aí diz assim, e outra, e tu tinha um vale que foi bater e conseguiu bater as empresas de ônibus. Ônibus, né? Mandava nos ônibus. Eu vou te contar uma história do bater. Vamos chegar aqui. Vamos bater. Vamos bater. Olha, observa só o que é o cara ter essa... O Patê era ensaiador da cantina, ensaiava a noite toda, saía da cantina, tomava um banho, sabe para onde ele ia? Pegar o ônibus, porque estava de plantão. Aí um dia ele deu uma cochilada, jogou o cobrador lá dentro do buraco da porta. Não vai lá!
Deixa o cara todo quebrado e o Patê diz assim, ei, como é que tu tá? Cabelo Eu tô bem, chefe. Mas alguma coisa não é isso, não. E aí o seguinte, o Patê conseguiu por esse intermédio aí, da coisa, passe livre pro Evandro Medina Claro! na Restinga. Na Restinga. E de volta. E de volta. cheio. Cartão cheio. Foi isso, Evandro. Foi quase. Claro. Me surpreendeu muito o convite do Swinga, sabe? É mesmo, cara? Não vou mentir. O que aconteceu? No início do ano, o Swinga Brasil tirou os dois vocalistas, o Bira e o Ulisses, e ambos saíram da banda. E o Fabinho, até vou te contar, né, que tu e o Daniel tiraram o Fabinho da gente, né? Buscaram o Fabinho, né? Buscaram o Fabinho. O Fabinho me liga, muito meu amigo. Mano, ele me chamou de mano, fica atento, teu telefone vai tocar, de repente o Swinga vai te chamar. Opa, coisa boa, tomara, né? Mas acabou não acontecendo naquele momento. Sim. Meses depois, toco o telefone novamente ao Dequim. Ô, Neguinho, vamos fazer um trabalho junto lá pro Swing Brasil? Opa, vamos, com certeza. Então, só um minutinho, fala com teu pai primeiro. Logo com ele. Aí começou aquela outra história. Ele teve aqui, ele disse assim, pois é, deixa eu falar as coisas pra vocês eles não querem escutar a gente. Aí eu fiquei olhando pra ele e fiquei pensando assim, eu me lembro da época do Medina, disse assim, pois é, deixa eu falar as coisas pra vocês não querem escutar a gente. Aí ele disse assim, quando ele veio com a coisa do Swinga Brasil, ele disse, não, pode ir, guri, vai, porque é o teu caminho. Naquele dia deu a casa, a gente tinha um ensaio dos Medinas, na casa lá no pai. E eu esperei acabar e sair com esse rodear ele, né? E ele, meu, quer dizer que na minha volta? Não, quero conversar contigo. Tá, fala uma vez. Eu acho até que eu já sei dizer. Vai surgiu um convite pra ser o vocalista do Swing Brasil. Vai, sai da minha frente, dizer. Eu até imagino ele falando. Sai da frente. Como é lidar com essa responsabilidade? Tu é neto de um cara que foi considerado por quase todo mundo aqui no Porto Alegre o maior cantor que a gente teve aqui, né? E melhor puxador de escola de samba, uma carreira maravilhosa. Depois, tu é neto dele, é filho de um dos grandes cantores, uma das grandes revelações da nossa música, e sobrinho de outra grande revelação da nossa música. Como é lidar com isso, cara? Como é que é trabalhar essa coisa toda? Às vezes eu me pego pensando assim, acho que a responsabilidade caiu bem no meu colo, né? É mesmo, exato. Tipo, manter esse legado, respeitar a tradição da família, que é o swing, é o carnaval, e é o que eu realmente gosto de cantar, é o que me chamou a atenção desde menino, assim, desde criança. Então, para mim é uma honra imensa ser neto de quem sou, filho de quem sou, e espero sempre corresponder às expectativas tanto da família quanto do público que nos acompanha. É porque pra gente foi, pra mim, pelo menos, assim, eu te conheci criança, assim, certo? E eu na verdade, eu não consegui trabalhar. Esse tempo que tu teve de virar um profissional, essa coisa toda, eu não consegui acompanhar. A gente está sempre trabalhando. Daqui a pouco começou aquela coisa, o filho do Márcio, mas quem é filho do Márcio, cara? Pra mim também. Quando eu conheci o filho do Márcio, já tá cantando. Eu conheci o Márcio bonito Também. Conheci o Márcio. Antes de começar a tocar. Aí foi muito rápido isso, né? Muito rápido, cara. Luz de neon, antes de luz de neon. E essa questão da ascensão foi muito rápida, porque ser filho de alguém famoso não quer dizer assim, que tu vai dar certo. Então, tem quantas pessoas aí, o cara joga futebol, o filho dele vai jogar futebol, não sabe jogar. Né? Quantos tem esse problema na música também, né? Não consegue. E outra coisa, às vezes o cara não quer ir, a maioria não quer ir pelo mesmo caminho do pai, quer ir por outro caminho. Né? O cara canta reggae e o cara quer cantar rock. Né? É uma coisa já até meio... Meu filho, né? Entende? Eu faleci. Mas tu conseguiu, tu seguiu a mesma história ali. Então a responsabilidade aumentou muito, seguindo a mesma história, né? Porque o cara vai olhar e vai começar aquela comparação boa e aquela comparação ruim que vem só para estragar as coisas, né? Então, até a própria aquela pilha que o cara vai te dar
no meio do show, no banheiro do show, que tu tá ali no banheiro, o cara chega pra ti e diz, ah, mas tá cantando melhor que teu pai. Vamos viver com isso, né? Eu acho assim, que esse rótulo assim, dá para ele assim, uma responsabilidade muito grande, que ele, como é que eu posso dizer assim, ó, ele não precisa disso. Sim. Entendeu? Porque ele vai mostrar o talento que ele tem, independente do que foi o avô, independente do que é o pai, entendeu? Ele vai mostrar a bagagem que ele tem. É lógico que tem uma herança. A herança também. Genética, né? Sim. Mas ele vai mostrar o que ele tem, o potencial dele, né? E claro que a comparação é inevitável, né? Ele vai ter que saber lidar com isso. Lidar com isso. Vai saber lidar com isso. Mas ele está mostrando, nesse período que ele começou a trabalhar com nós, que ele tem um talento bem dele. Bem dele. Né? E eu acho que ele está no caminho certo. Ele não está procurando ser o Carlos Medina. Sim. Ele não está procurando ser o Márcio Medina. Ele está se identificando. E eu acho que isso que eu estou admirando nele, né? Porque eu e a Paula, para quem não conhece, a Paula é minha esposa, a gente já logo... Inclusive, tu aproveita agora e faz aquela declaração. Eu sei disso. A minha maior mágoa naquele programa foi quando eu estou em casa olhando o programa todo, quando daqui a pouco tem um corte no final. Cara, mas tá faltando um pedaço aqui que o Dequinho fez uma homenagem pra Paula e não tá aqui. Tu não viu? Em seguida eu mandei pro Tino. Tu não sabe, rapaz. Vendo do programa bacana. Cheio de amor. Esperando a hora. Eu vou fazer uma surpresa. Agora. Poxa. Senta aqui do meu lado, faz um café bacana. Aí quando chega no corte, eu queria me jogar embaixo. Paula, hoje vai Silvinho. Jogar embaixo. Olha só, eu olhei o programa e pensei assim, cara, meu Deus do céu, cara. Nós já queríamos matar o cara que fez isso. Aí eu já queria matar ele antes. Mas quando ele mandou, o vídeo não saía nunca. Quando saiu, eu já queria matar ele porque não saía. Quando saiu, eu digo, graças a Deus, esse vídeo saiu. Eu sentei em casa, foi lá. Quando eu olhei no final, vai tá faltando um pedaço. Cara, eu não sei onde é que ele botou o pedaço. O que é pior. Aí tá ali, tá uma declaração do Dequinho para a esposa, aquela coisa toda. No outro dia, eu sou amigo dele no Face, mandei ali, pô, Dequinho, valeu, bacana, né? Tu gostou? Mas fica tranquilo que eu vou te chamar de novo, não sei o que. Ele tipo diz assim, vai já pra mim. E ele não disse nada. Não, tamo junto. Tipo assim, não me xinga. Cara, eu digo, meu Deus do céu, olha o que o cara fez, cara. Aproveita daqui e fala. Na realidade, a Paula, de uns 5 anos para cá, ela tem sido uma parceira muito forte dentro do Swinga Brasil, né? Ela me ajuda em quase todo sentido. A começar pela rede social, porque na rede social eu sou zero para a esquerda. Então essa parte ela consegue já me ajudar aí bastante. E até nessa relação Teco, dono da banda, com os músicos, ela também tem essa facilidade. Meio de campo, né? Tem essa facilidade de dialogar com eles. Eles procuram muito ela para qualquer coisa. Eles falam mais com ela do que comigo. Isso aqui ela é o Renato da. Eu fico tentando assim, ó. Eu mando mensagem para ele, porque é o seguinte, eu vou quebrar, ele começa assim, Neguinho, vamos ver, vamos conversar. Pô, mas ela realmente ela tem essa função comigo assim, ela deixa. Ela me acalma. Olha pra câmera, né, gente? Faça essa declaração. Por favor. Olhando ali, bota lá, nego, velho. Aproveita. Minha querida, de coração eu quero agradecer todo esse empenho que você tem comigo para fazer com que o Swinga Brasil seja uma realidade hoje, tanto musical como qualquer outro tipo de referência. Eu te agradeço de coração por tudo que tem feito por nós, por mim e pelo Swinga Brasil.
Um beijo. Em casa nós conversamos. Papo de nego velho. Papo de nego velho também é amor. Falando em amor, Patê. Vamos falar uma história, Patê. Eu tava louco para fazer uma pergunta, Patê. Tá? Fala. Agora estamos lá no... música, né? Não, É, tipo música, vamos começar pela música. Estamos na banda Black. Nós tivemos ali aquela história RC7, depois te vi com o Cássio Nunes, né? Cássio Nunes, movimento. Movimento também, né? Movimento antes do Cássio Nunes, 10 anos, né? Isso. Me lembro tu aquele sapato, Sapato bacana de Pô, aquele sapato de Já foi daquele? Que coisa, né, cara? Mas tudo bem. Mas na questão musical, como foi o carnaval? Hoje tá fora do carnaval ou tu continua trabalhando? Não, estamos desde 2012, né? 2012 eu decidi parar, foram 20 anos. E em 2012 eu decidi dar um basta, né? Muitas coisas acontecendo, então eu resolvi viver um pouco com a família e acabei parando em 2012. Até retornei o ano passado, né, para Vila Isabel. A escola estava num momento difícil e solicitou ajuda de vários integrantes da escola, né? Então eu resolvi ajudar, mas fiquei 3 meses e vi que não dava mesmo. Aí, conversando com o presidente, esses 3 meses que eu fiquei, eu me dediquei, a gente fez ensaios, tudo, mas eu vi que não dava mais, eu queria me dedicar mais à banda também e ao meu trabalho. E uma conversa séria com o presidente, ele entendeu a situação e eu acabei me afastando e entrou no jogo agora. Mas o carnaval, para mim, só para curtir. E a banda hoje, a banda Black é uma banda nova com uma leitura diferente do swing, né? Como é que isso... Eu vejo lá hoje, vejo o Mano, grande parceiro também, que foi da RC7. O Maninho é fantástico no teclado, ele tem uma visão, assim, um conhecimento muito grande, né? A gente, quando tocava junto, nós fizemos várias histórias diferentes, até porque nosso tipo de trabalho é diferente, aquele de estilos diferentes de música, e o Mano se adaptava em todos. Né? Muitas coisas até ele trazia para dentro de nós, né? Ele trazia para dentro da banda, do conhecimento que ele tinha, e a gente conseguia fazer grandes shows, às vezes, com essas saídas, assim, às vezes que a gente que vem do swing, vem do samba, quando tu tem uma proposta de música diferente, aquela nossa proposta, aqueles bons tempos, que se toca todos os estilos, às vezes a gente pega um público que curte todos os estilos, e aí tu tem que ter dentro da banda aquela saída que o cara vai te pedir uma coisa que eu tive essa grata surpresa aí. Pois é, cara. Chegando em Porto Alegre, assisti vocês no Caninha. A gente teve, cara. Fiquei de bobeira com eles no Caninha. Nós tivemos... E o Mano tem uma lembrança muito, muito grandiosa do Mano, que uma vez nós fomos tocar num baile em Belém Novo, salão lotado, cara, e aí o seguinte, toda a música que a gente tocava funcionava legal, a banda tava mandando ver, tá bacana, tá... Só que tinha um casal, né, ali na beira do palco, primeira mesa. Cara, tu toca uma música e a gente que tá na frente, a nossa função, né? A observação, né? Isso tá pegando legal, tá chegando legal, tá... Cara, chegava tudo legal e o casal não levantava. E aí eu fiquei implicado com aquilo. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Um malabarismo ali. Pô, bicho, nós passamos por tudo, cara, e não funcionou, cara. Sabe? E aí a tua preocupação, a minha preocupação já não é o geral, é aquele casal. Sim, sempre, cara. Não vai descer lá perguntar pro cara por que não tá com a música. Só que o cara não ia embora, o cara tá ali curtindo a música, tá com a esposa dele curtindo. Daqui a pouco ele levantou e veio pra ponta do palco. Aí eu digo, agora sim, agora eu tô morto. Agora sei lá o que vai sair, né? Mas é o que eu queria, né? Ele tinha que dizer alguma coisa pra me saber por onde estava. Aí ele chegou e baixou, disse assim pra mim, cara, eu vi que vocês tocam tudo que é tipo de música aí, tá bacana, cara, tá muito bom. Só que assim, cara, o que eu gosto de dançar é tango. Deixa eu fazer um tango pra mim. Tango, cara. O tango de tudo que ele podia me pedir, aquilo ele não... Cara, e o Mano vai lembrar dessa história, o Mano vai lembrar do meu pai, eu marquei muito, cara. Tango, cara. Aí é o seguinte, olhem pra banda. Chegam todo com o Maracanã. Maracanã cavalo. E eu fiquei pensando que daí,
como é que ele imaginou que nós pudéssemos tocar o tango? Mas tudo bem, pai, estamos tocando a música, terminou a música, pai, eu cheguei no fundo, olhei pro mano e digo, pai, o único que pode ter alguma coisa aqui para salvar ele, mas eu tô achando até que não. Mano, o negócio é o seguinte, mano. O cara quer um tango. O cara quer um tango, cara. Fica tranquilo, meu, sai aí. Ô, meu, sai um tango aí, tanto faz sozinho, nós vamos ficar te olhando. Não, chega comigo. Cara, ele pegar aquele teclado e começou a sair, o cara levantou, dançou aquele tango, terminou a música, o cara fez muito bom, muito obrigado, foi embora, meu cara. Porra, então é o seguinte, o swing, eu sei, determinados tipos de música, o swing, tanto swing quanto pagode, qualquer ritmo que seja um estilo só, ele termina aprendendo, às vezes, o músico que tem uma capacidade maior, né? Então eu te digo isso porque o mano hoje toca swing na banda Black, excelente músico, e eles têm muita capacidade, olha, muito adiante. O que vocês quiserem criar pro caminho, tu tem um músico certo. Vai sensacional, cara. Mas eu acho que o instrumento também favorece. Também. O instrumento que toca favorece. Mas também daqui, tu tem que gostar de fazer, né? Porque tu tem que... Nós pegamos uma meia dúzia de tecladinhos, você pode usar coisa, rapaz. Você É uma festa. fazer um teclado te abre. mas tu tem que... Impressionante. Mas tu tem que estar pronto para isso, né? Tem que querer isso, né? Tem que querer. Eu acho que é. Porque às vezes eu fico pensando assim, cara, eu tenho uma coisa comigo, eu falo muito, cara, se eu soubesse tocar algum instrumento, sabe, que fosse assim, de corda, teclado, se eu soubesse mesmo, eu ia ser muito nojento, mas eu não ia ser nojento porque eu ia querer estrachinar o instrumento, mas eu não ia ter aquela frescura, vamos tocar aqui, não vou, porque eu sou muito bom. Eu ia em tudo, cara, E eu vejo que as pessoas têm a capacidade hoje, Roberto, e elas são cheias de dedo para chegar e acompanhar o fulano, Beltrano, Ciclano, entendeu? É isso que eu fico doido com as coisas. Mas não é verdade. Falta parceria. Falta parceria, não é? Cara, é impressionante. Mas eu acho que a nossa intenção é mudar isso aí, né, Roberto? Se Deus quiser, Vamos mudar. A gente está aqui justamente para falar, está ali o Thiago Chagas, um dos grandes músicos hoje da atualidade, grande produtor, está aí fazendo esse trabalho fantástico com a gente aí, que a gente só tem a agradecer mesmo, né? E tá aí, cara, o cara está numa área diferente, que ele está aprendendo junto com a gente. Empenhado, né? Propôs a estar junto com a gente, né? É o importante. A vestir essa camiseta junto com a gente para fazer o programa, fazer com que hoje os músicos se encontrem e tenham uma outra visão das coisas, que a gente tem que estar junto, que a gente tem que estar com parceria para chegar, porque senão não vai funcionar. Né? Então, hoje, nós estamos aí com meia dúzia de casa. É mesmo, isso aí é uma outra assunto. Um leque enorme de bandas e meia dúzia de casa para tocar. Olha aqui, eu vi uma coisa. Né? Isso gera questão financeira, que aí começa aquela coisa do boicote, né? Eu cobro 1.000, tu cobra 800, tu cobra 700, não conta nada pro cara, mas eu cobro 800. Entendeu? Desfavorece o músico, porque a partir do momento que o cara pagou menos para aquele ali, ele se propõe sempre a pagar menos para os outros. Os demais, né? Eu não consigo, para vocês terem uma base, eu fui a Pelotas no início do ano e não consigo mais ir em Pelotas. E aí eu fiquei tentando descobrir por quê. Eu recebo soldagem de Pelotas a todo momento. São pessoas diferentes. Roberto, quanto é que tu cobra pra vir aqui fazer um showzinho? Aí tu bota ali o cachê e coisa, o cara some. Roberto, tu quer ir aqui em Pelotas? E aí tu começa a pensar assim, não, mas o que aconteceu, cara? Por quê? Tá, o preço, o cara nem discute o valor, que é pior pra ti. Se o cara discutiu, eu vou dizer, tá alto pra mim, tá ruim. Entendeu? Não, o cara... Mas o que está acontecendo, que eu tenho certeza, cara, é que é o seguinte, nesse meio do caminho, eu tenho um valor, o Deco tem outro, o Silvinho tem outro. O cara está indo pelo valor mais baixo. Está na pesquisa. Pelo mais baixo. Entendeu? Então, o cara nem discute contigo porque ele já tem uma alternativa. Mas isso não é só em Pelotas. Mais baixo, né? Está acontecendo aqui. Está acontecendo aqui. Hoje, o dono de... Eu, quando comecei a ser músico, eu era do tempo ainda que o músico tinha carteira assinada. Sim. Hoje, tu vai falar em carteira assinada com
uma casa ou por um contrato de empresa para empresa, vamos dizer assim, né? Um exemplo, o Ipiranguinha nunca vai trabalhar comigo sob contrato. Sim. Por quê? Porque essa filosofia fugiu, não existe mais. Mas por que isso acontece? Porque a facilidade que o dono da casa tem de nivelar por baixo. Entendeu? Mas, poxa, a banda A ela é muito boa, mas ela é cara. A banda B me cobra menos. E tem um agravante a favor deles. O público vai igual. Na época, eu tive, na oportunidade que a vez passada que eu tive aqui, nós conversamos sobre isso. O público hoje não está muito exigente. O público hoje, lá, tu está afinando a guitarra lá, dependendo do público que está, né? Já estão dando a segunda volta no salão, como meu pai costuma dizer. Né? Sim. Pô, isso aí já, por si só, já desqualifica o trabalho do palco. Entendeu? Às vezes tu te esmera para fazer um trabalho bem pensado, ensaiado. A Paula sempre diz isso para mim. Olha, não adianta porque vocês querem fazer grandes solos, grandes isso, grande aquilo, porque o público não está por aí. E se tu não agradar o público, o contratante mesmo é que não vai te contratar. Porque o contratante pode até gostar do teu trabalho. Mas se o público não gostar, quem sustenta o contratante é o público. Então, se não corresponder a essa expectativa, é bobagem. Eu sou meio relutante com isso, diga de passagem, né? Eu gosto de fazer as coisas legais. Vou procurar fazer da melhor maneira que eu puder. E o grupo que eu trabalho, eu gostaria que também seguisse a mesma filosofia, né? De fazer o melhor para a gente, teoricamente, ser aceito pela maioria, pelo público e pelo contratante. Só que isso não está acontecendo mais. Então o dono da casa está pela conveniência financeira. Né? Independente de quem vai tocar, na casa tem gente. Se a música é boa ou não. Se a música é boa ou não. No meu tempo, o contratante adquiriu o melhor cantor, adquiriu a melhor banda. Te lembra disso, né? Não tinha ruim, né? Era só bandão, né? Chegava nas casas noturnas e encontrava os músicos top. Só bandão. Cara. As cantoras, cantores. Olha, o bicho pegava. O bicho pegava. Tu entrava em qualquer lugar, qualquer bar, com música ao vivo, tu via trabalho de qualidade, cara. E não tinha 1% da mídia que tem hoje. É verdade. Né? 1%, cara, da mídia que tem hoje. Mas os músicos no palco, era Tinha que fantástico. tocar, né? Senão... Hoje eu acho que E essa o mídia pessoal também, tá essa internet confundindo. ajudou muito a descodificar. Falaste tudo agora. O pessoal está confundindo muito, né? Barulho com qualidade. Existem bandas fazendo barulho bastante, bem alto. Eu tenho uma filosofia que eu não posso falar, que eu vou criar uma polêmica muito grande. E eu converso muito em casa a respeito disso aí. E eu não posso falar mesmo aqui, porque eu vou criar uma celeuma do caramba. Mas eu acho que isso aí desqualificou, sabe, até o ouvido musical do público. Mas eu acho que nós aqui, e aí, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, ó, nós, músico gaúcho, do swing aqui, do samba, o que aconteceu foi que houve um desligamento total do que foi feito no passado. As pessoas não querem saber dos músicos do passado, qual era a história que os caras estavam trazendo, qual é o som que os caras estavam fazendo. Porque quando tu vem lá do passado, lá tu pega Grupo Evolução, o Senzala teve aqui semana passada. Nós citamos bastante essa questão. Grupo Evolução, Grupo Senzala, Bossa Samba Show, tu vem naquela linha ali. A qualidade era primazia, aquilo veio com tudo. Depois nós tivemos um salto para outros grupos, para outras montagens dali para frente. Quando isso vem interligado, o cara que eu estou lá olhando o Grupo Evolução tocar, cara, eu queria ser que nem aqueles caras ali, eu vou olhar tudo, eu vou olhar como é que o cara canta, como é que aquele cara vai ser meu exemplo. Entendeu? Como foi? Nós cansávamos de ir para. Tinha a banda Revolução na época, e a gente ia para os bailes para ficar olhando. E aí tu olhava aquilo ali, e aqueles eram teus ídolos, a forma de tocar. Quem a gente queria aprender com aqueles caras ali. Então, se aquilo viesse numa sequência, vem da Evolução, vem daquele próximo grupo que se montou e o outro, sempre vindo naquela linha. A gente teria hoje uma grande qualidade. Hoje o que acontece assim, tu quer fazer um novo, mas o novo baseado no quê?
O novo tem que ser baseado em alguma coisa. A bateria hoje ela é tocada de uma maneira totalmente diferente do que era tocada no passado. Não sei quem foi que fez essa mudança. Não sei quem foi, mas tenho observado que a maioria dos grupos, o baterista alterou a condução do swing, alterou a forma, entendeu? Levada, né? E aí eu te digo o seguinte, isso tem que ter um sentido, tem que ter um porquê, tem que ter uma origem. Mas eu vejo que tem gente que está fazendo sem origem, está fazendo pela sua própria cabeça. Não, eu quero fazer diferente, vou fazer diferente. Por exemplo, está dando no baterista, eu acho assim, fundamental, porque no swing, né? Sim. Me pegar no swing, assim. A maioria dos bateristas hoje, não sei se tem exceção, se tem o Pereira ou o mesmo pode, mas estão todos fazendo a mesma coisa. Todos. Sem linha. Sem exceção. Uma saída ou outra para os tons, assim, é o que diferencia um do outro. Mas todos estão fazendo a mesma coisa. O único que faz diferente, que faz um swing mais de raiz, é o baterista do sem comentário, o Davidson. Que se mantém ainda com aquela informação que tinha lá na que tinha. É o único que se mantém, porque os restos todos migraram para essa nova levada aí. Sim. Sabe? E eu tenho alguma dificuldade, porque eu sou desse swing de raiz. Então, nessa nova levada aí, eu tenho que adequar até a minha bancada. Aqui o Evandro pode dizer. O que o Evandro pode dizer. Nós que cantamos, o que acontece com nós? Quando eu vou trabalhar com outro grupo, vou fazer uma apresentação com outro grupo, eu tenho uma dificuldade tremenda, porque eu não sei onde está a condição, né? Onde está a condição. Ela se perde a condição porque é totalmente... Sabe quando é que entra o swing na música? A música é um swing, mas ela leva um tempo para entrar. Foram criadas várias formas, ou não inserções antes. Eu não sou contra o novo, eu acho que o novo tem que existir, mas ele tem que ter um sentido. São algumas inserções colocadas no início da música que até o público fica tentando entender que música está sendo tocada. Ele vai perceber lá adiante até a virar, música, né? até virar. Né? Entendeu? Então eu acho legal o novo, acho legal ser feito alguma coisa. Mas tem que ter um sentido, cara, sabe? Tem que ter. E a gente aqui está falando, a nossa intenção é trazer músicos de origem diferentes e assim, de instrumentos diferentes para poder explicar por que está sendo feito certas coisas, né? Hoje tu não sente, por exemplo, a dinâmica. Quais são os grupos que têm dinâmica? Poucos. Porque a mesma levada que inicia a música, a intensidade vai até o final da música. Não tem aquela... Não existe a dinâmica, né? Quase, né? Isso é uma coisa que... Não tem nuance, né? Não tem. No Senzala, acho que ele mantém isso até hoje. Senzala, sim. Ok. E o Senzala consegue manter essa dinâmica, né? Eu acho que o Maia também, eu não vejo o Maia tocar um bom tempo. Não, mas ele é a mesma coisa. O Maia também é um que conduzia bastante, cara. Né? Ele tem um mesmo, até me corrigindo, né? Eu acho que o Maia e o Davidson, eles conseguiram se manter. Assim. Tem um baterista na atualidade aqui que eu admiro muito, que é o Chirico. E esse cara tem uma forma de condução, nessa levada atual que eles têm assim, diferente. E consegue tocar, eu já consegui tocar com ele sem sentir essa dificuldade. Para me conduzir dentro do swing que eu gosto de fazer. E ele é um baterista atual, que tem essa levada. Essa levada antiga. Eu na banda tenho 2 bateristas, né? Eu acho que a única banda que tem 2 bateristas. Eu tenho o Silvinho e o Alexandre, né? Por que 2 bateristas? Porque para mim completar o tipo de trabalho que eu faço, eu necessitei 2 bateristas. Um baterista que fosse um ótimo baterista em reggae, em rock, em funk, e um outro baterista que fosse um ótimo baterista no swing. Samba. Então, eu hoje estou bem servido. Os dois conseguem fazer esse trabalho aí com mais... E assim mesmo é um Tim Maia, né? Exato. Mas assim, falando no Davidson, por exemplo, eu
eu tenho uma questão do Davidson que até eu vou trazer, eu convidei ele para vir aqui e não deu para ele vir aí, não. Quando ele vinha, uma das únicas dúvidas que eu tenho é o tipo de levada daquela condução com sempre um ataque, sempre uma explosão no prato de ataque, em meio a toda a condução da música. Isso aqui é uma questão técnica, eu quero dizer bem, aqui não está criticando ninguém. Nós estamos tentando conversar para chegarmos até para melhorar a questão. Eu não vejo como uma questão técnica também, eu vejo como um estilo de Um estilo, eu tenho uma dúvida quanto à condução da música. Eu acho que tecnicamente ele é bom. Ele é ótimo, mas a forma com que ele escolheu de tocar e essa explosão no prato de ataque durante a condução é que eu gostaria de conversar, eu vou conversar com ele aqui até porque ele pode passar, por ser diferente, ele pode nos dizer de onde ele criou isso, ou se foi dele, ou se é alguém que ele viu dessa que tem, porque é interessante para os outros bateristas, porque ele faz uma coisa que é diferente dos outros, né? Isso para muitos é interessante, né? É porque segura um pouco mais a questão do ritmo, alinha um pouquinho mais, e para outros pode não ser tão interessante porque parece que a banda fica freada, ela não anda justamente por essa explosão do ataque. Para algumas pessoas que eu conversei assim, mas eu acho importante que ele venha. Eu vou trazer os bateristas aqui, o Luiz Carlos Rodrigues, cara. O Luiz Carlos Rodrigues é da Restinga. O Magal? Magal, cara. Cara, eu me encantei com ele tocando também, cara. Ele tem a criatividade, assim, eu sinto essa criatividade, assim, bem latente, assim, no trabalho dele, né? Acho que é bem legal, né? Eu trabalhei com os dois. Com o Luiz Cláudio, bastante tempo, né? Certo. Até pouco tempo atrás. E com esse baterista atual que agora também está saindo, né? Que agora faz parte da banda Black. Júnior? O Luiz Cláudio, ele é mais... Ele não é tão... A velocidade dele não é... Sabe, uma velocidade até legal, a gente conduzir e tudo mais. O Júnior já é um cara de explosão. Sim. Ele vem pra cima da bateria mesmo e ele vem de verdade. Né? São dois estilos diferentes, sim, mas a levada é praticamente a mesma. A levada não, o estilo é praticamente o mesmo. Com mais velocidade ou com menos velocidade, mas até a saída para os tons, os pratos também tem semelhanças, né? Sim. Tem bastante semelhança. Mas sempre vai ter uma diferença de um baterista. Sim, e é importante, né? É importante até porque o crescimento de bandas e tudo. Sim, tem um instrumento que não era um instrumento tão importante no swing, assim, ele não ficava. Não é que não fosse importante, ele não tinha tanta evidência. E hoje ele tem uma evidência muito grande, que é o surdo, né? Surdo. Ele vem na cara, né? Hoje ele é o. Dá o peso, né? Mas ele não era. Eu tenho uma história, ele vem trabalhando junto com a gente, né? Quem é que vai lembrar agora? Mas há 3 anos eu comecei cantando e tocando surdo nos Mendinos. Sim. E o meu instrumento eu comprei de São Paulo, não havia chegado, não chegou na data. Acabei recorrendo ao bateria. Só que eu fiquei com tocando, porque o instrumento era pro tamanho dele, eu fiquei tocando. Mas me salvou, aqui é um dos melhores percussionistas que eu Mas é um instrumento hoje que está em evidência no swing. Eu não lembro dele assim tão presente quanto ele é hoje. A própria equalização, o Thiago me ensinou tudo que é de equalização. Eu posso botar som, cara. Mas o Thiago falou tanta coisa importante justamente por causa disso. Dessa questão do surdo. O surdo e o baixo, hoje ele está ali na linha de frente. Tá na cara. Eu tenho, nessas saídas que a gente tem feito fora, a gente está saindo bastante com o som da banda, né? O meu amigo Thiago. E eu tenho só a agradecer, porque ele bota o surdo em evidência mesmo. Ele tem uma aparelhagem de primeira linha, né? Até agora é questão de microfones para bateria, para toda a percussão. Então, já lhe agradecendo, porque as saídas que a gente tem feito aí, né, a nossa parte de percussão, junto com o Fabinho, tem vindo na cara, né?
E a gente tem que trabalhar um pouco mais já, falando na banda, a questão da dinâmica mesmo, porque eu passei por várias bandas aí, 10 anos no movimento, e a única banda que eu trabalhei realmente com dinâmica chama-se Roberto Costa RC7. Isso aí foi um trabalho que eu te agradeço, porque eu tenho swing aqui na veia, a gente toca algum samba, toca algum pagode, porque tem que tocar, mas eu sou swingueiro. E lá nos anos 80, 90, com 14, 15 anos, já ia para Las Vegas. Curtia muito. 2 anos. Super fã. Terça, Nosso sábado. querido saudoso Carlos Medina. Então naquela época eu curtia muito Medina, Paulão, Porto Alegre e Roberto Costa. E lá em 90, aí saindo da bateria de Filhos da Candinha, numa conversa lá com o presidente João, o intérprete foi embora e tudo que ele decidia na escola ele vinha falar comigo. E numa conversa ele, pô, nós estamos trazendo um intérprete novo para a escola. Eu, mas quem é que vai vir agora? Sempre aquela coisa. Nós estamos trazendo o Roberto Costa. Eu, cara, Roberto Costa, sou fã do cara. Pô, show de bola. Passei, beijei ele, pô, tá trazendo uma contratação de peso, né? E aí, enfim, aí a gente fez aquele trabalho que a gente fez. Que trabalho, Levamos o Mano para lá, lembra? E daí o meu sonho todo, pô, nós estamos trabalhando, eu com mestre de bateria e ele intérprete da escola. Tipo, esse cara não vai me chamar para tocar na banda. Vai fazer swingueiro, cara. E daí um certo dia, Deus chamou e ele me chamou para tocar e foram vários anos. Fizemos um trabalho maravilhoso. Na Candinha, pra mim foi eu lembro de um fato muito legal. Eu estive na Bahia naquela época, no verão. Cara, eu chegando lá na Bahia, tinha... A Bahia, quando estourou o axé, antes de estourar o axé, aquilo veio programado. O que eles fizeram? Isso era novembro, mais ou menos, novembro para dezembro eu estive lá. Eles fizeram um CD duplo com 20 músicas que iam tocar na Bahia durante o verão. Aquele CD, ele tinha venda em qualquer lugar e ele tocava em todos os lugares. Aí vem o segredo, cara. Aí vem o segredo. No ônibus, tocava na praia, tocava no hotel, tocava no bar. Aquele CD estava rodando sempre, cara. E aquilo ali fez com que isso, Ivete Sangalo ali, Daniela Mercury recém estava chegando, entendeu? Mas aqueles outros grupos que não tinham nome vinham ali preso né? naqueles nomes. Na rabeira ali. Cara, aquilo fez o axé estourar. E aí eu cheguei lá, peguei e trouxe aquele CD para Porto Alegre. Você lembra? E aí nós pegamos, porra, cara, vamos fazer, cara, né? tá aqui o trabalho. A gente pegou 3, 4 músicas daquele CD. E esse maluco aí cheio de Ele ideias. fez os desenhos na bateria. Cara, a gente era uma escola desse tamanhozinho, mas qualquer lugar Mas nós chegava chegando. justamente por aquela novidade. E é isso que eu chamo a atenção, que tem que acontecer aqui, porque tem essa coisa do cara não querer tocar música do colega. Entendeu? Os caras tiram música de todo mundo, só não tiram do colega. Por quê? Porque eu não vou dar força pro fulano. Bem assim. Ou seja, e não te digo, cara, tem disco que eu não escutei. E aí eu fico me perguntando hoje, por que eu não escutei? Saiu o disco do Senzala, legal, eu não comprei. Se o Senzala não me der o disco, eu não vou ter o disco do Senzala. Saiu o disco do Siga Brasil, não vou comprar. Se der para eu dar um disquinho, vou escutar. Entendeu? Pô, cara, a gente fazia anos com isso, e aí não vamos tocar música. Não vou tocar música do... Mas isso, eu te diria que eu acho que é um sentimento que está rolando agora. Sim. Agora, porque eu me lembro que na minha época de evolução, e no próprio Senzala mesmo, nós cantávamos Paulão, Porto Alegre, Luiz Wagner, Pau Brasil. Mas tu pode concordar comigo, de um tempo hoje é uma eu lembro que quando a gente fez esse projeto Bom Silva, nós começamos a tocar no Caninha, no Boteco do Caninha, e a gente estava tocando todo mundo lá. E aí tem alguns colegas que ligaram para mim e disseram, muito obrigado. Teve um pessoal que foi lá e disse que tu estava tocando a nossa música. Pô, cara, mas isso... Não tem bicho, não tem, né? O que seria uma coisa natural. Natural era uma coisa, sabe? É a mesma questão do seguinte,
Pô, os caras estão passando ali, tu sabe da história do cara, tu sabe da batalha do cara, aí o cara tá ali na festa, tu faz o seguinte, faz conta que nem conhece o cara, não vou chamar o cara, o cara chega aqui e ganha a festa. E aí, entendeu? Vou perder o meu espaço? Não tô. Eu não tô nem vendo o Silvinho, nem sei, quem é que lá nem sei. Entendeu? Eu não chamo, agora eu vou dizer, já teve situações de não chamar. E digo por quê? Porque é o seguinte, com a mesma humildade que tu vai chamar o cara que chegou, o cara tem que ter contigo quando chegar no lugar. É verdade. Eu já tive parceiros, colegas, de chegar no lugar, a banda tá na porta, não tem como tu não ver a banda. Primeiro que tu vai passar na frente da banda. A banda tá ali. E nós estamos olhando quem tá entrando na porta. O cara entra na porta e faz de conta que não tá te vendo. Entra com aquela pose, nem olha pro lado da banda, vai lá pra dentro. Pro meio. Ah, então tá, tudo bem, tá legal, cara. É assim? Não vou te chamar. Continua assim. Entendeu? Fica assim. E aí depois o cara, no outro dia, aí vai dizer pros outros, fui lá, o cara, eu acho que ficou com medo de mim, não me chamou pra cantar. Não, vai um pouquinho. Não é assim também. Pô. Uma razão não tinha. Pô, cara, não tem. Eu acho que tem que ter humildade dos dois lados. Eu como banda que estou tocando para te fortalecer, que tu tá chegando ali, e tu como um cara que vai ser simpático comigo, entendeu? E que vai entender que, porra, eu tenho que valorizar os caras que estão ali. Primeira coisa que eu vou fazer, vou cumprimentar todo mundo, falar com todo mundo, vou fazer um sinal, vou abanar para os caras. Cumprimentar, Pelo amor de Deus, cara. É o mínimo. Mas nós ficamos 2 anos no Caninha, e isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes o cara entrar e se posicionar dessa maneira. Então, que a mesma posição que tu teve comigo, eu vou ter contigo. Só que aí depois o cara sai pra rua falando, mas o cara não foi capaz nem de me chamar, não vai chamar. Acho que aí também, aí fugiu de ti. Porque aí ele se colocou numa posição de superioridade. Pô, cara, que isso? Ô, Roberto, vamos falar um pouco de comida. Comida. Vamos lá. Não, sabe por quê? Nós temos um chefe aqui na mesa. E eu gostaria que ele falasse também a respeito. A última vez que eu fui na festa... Ele faz aquelas coisas bonitas. A última vez que eu fui na festa era uma feijoada. Ele em casa vendo. Ele botou uns vídeos da feijoada, cozinhando feijoada. Com aquele chegando lá, que deram feijoada, não tinha feijoada. Não tinha feijoada para nós. Não deram feijoada. Poxa. Não deram feijoada porque nós estávamos em ação, meu. O Thiago até se sumiu. O Thiago chegou uns 10 potes de feijoada. É mesmo? Rapaz. Mas, Patê, fala dessa tua outra arte aí. Quando é que descobriu isso aí, meu? Caralho, isso aí vem do tempo de quartel, cara. É? Eu servia no quartel, me obriguei a morar. Qual é o quartel que você serviu? 3º Batalhão de Comunicação. Qual é o quartel que você serviu? Cavalaria. Servimos juntos em 77. Então, eu venho de uma família, né? Minha mãe era poderosa, super cozinheira, e a gente aprendeu ali tudo com ela. Então a gastronomia foi uma coisa que me chamou a atenção, é uma coisa que eu achei que eu poderia ganhar grana com aquilo ali. E hoje está ganhando. E agora estamos ganhando, graças a Deus. E eu optei seguir nesse rumo, né? Eu vou em 1001 funções, né? Além da música, do ônibus, do caminhão. Mas é uma coisa que tu gosta, né? É uma coisa que eu gosto. Então, há 2 anos atrás eu decidi fazer um curso, né, de gastronomia. Tranquei ele no meio do caminho, porque ficou muito caro. Mas a partir daí, algumas coisas que a gente aprendeu ali, já surgiu vários trabalhos. Né? Então eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que é uma sobrinha, uma prima, e a gente está aí vendendo peixe. Nesse final de semana nós estávamos juntos, inclusive falando do Mano, o Mano fez uma festa show de bola esse final de semana e nos contratou para... Só não nos convidou, Mano, valeu! Mano, eu tô elogiando o Força aqui, mano. Hein? Olha só aí. Pô, falando de ti, que é o melhor tecladista da cidade. E E aí tu faz uma festa e não convida a gente para ir. Legal, né? Então eu fui para fazer a parte da comida, o Thiago a parte do som, né? Ele falou para mim, pô, eu quero fazer uma comida lá para 80 pessoas. Pô, e era uma festa grande. Obrigado, mano. Legal. Quero merecer 81, né? Quantos quilos de costela, dizer, quantos quilos de costela? Eu fiz a conta, 40 gramas, 400 gramas no cabelo barato. 800 gramas, nós. Não, cadeia. Olha bem que vai dizer. Se nós fosse nessa festa, tal,
aumentar Como quanto? é que ia aumentar quanto Meio nessa quilinho, proposta? meio quilinho. Meio quilo pra cada um? Meio quilo pra cada um. Pra sair satisfeito, pra comer bem. Pra comer bem. Pra sair da festa sem falar de ninguém. Aí ele chegou lá e me fez um desaforo. Ele me falou que ia comprar costela, só tinha maminha, picanha. Aí. Mano, valeu, mano, hein? Eu vou falar bem de ti de novo, mano. Pode deixar. Então essa foi a última Usado vez. de segunda na baia. Então isso aí é uma coisa que vem rendendo uma graninha extra aí, já temos várias jantas marcadas aí, né? Então é um negócio que eu gosto de fazer. Sim, né, Patê? Porque quando tu faz aquela coisa que tu gosta, é bacana. Né? Eu vou contar uma coisa pra vocês, cara. Lembra aquele período que eu estive lá em Roraima? Lá? Sim. Trabalhei num hotel até de cozinheiro, né? E ali eu aprendi umas coisinhas também. Não, hoje eu sou Mas, Renato, eu aprendi a fazer um carreteiro, meu compadre. Tu não tem noção. Tá brincando. Porra, eu tocava numa banda aí, irmão. Pô, cara, a primeira coisa, o cara reunia nós na casa dele. Nós vamos tocar no Evolução. Aí reunia todo mundo no apartamento dele. Aí o cara ia pra cozinha. Ia pra cozinha, né? Senta toda a banda aí na sala que eu já vou. Não, teve uma outra Até o dia que Patê. o Caba Presa assim, vai ter carreteiro hoje de novo. Aí eu não vou fazer mais. Não, Patê. Teve uma outra, mano. Ele fez um desaforo. Ô, negão, tu já comeu uma picanha no sal grosso, não sei o quê? Eu disse, olha, negão, nunca comi. Então eu vou fazer, vai lá em casa. Aí o negão me aparece o negócio, pegou aquele sal, botou farinha. Eu digo, será que vai dar certo? Aí ele largou aquilo, botou e largou lá no forno. Ficamos ali batendo papo, vendo música, sabe, vendo uns vídeos. Aí um pouquinho o negão me tira de lá e eu disse, tá, mas você vai estar salgado. Ele pegou e se lembra? Quebrou. Uau, que coisa, porque aqui é um belo cozinheiro também. Eu sei. Claro, ela ficou branquinha de sal. Eu acho que essas parcerias, né? Eu acho que hoje. Não sei como é que funciona o Swing Brasil nisso, nem como é que funciona a banda Black. Silvinho lá também. Você pode dizer, essas parcerias, cara, elas são a essência da banda. Quando a banda tem essa parceria, essa coisa assim de vamos se reunir, casa de fulano, vamos lá fazer uma cara, não sei o que. Muito legal. Cara, isso faz o grupo se unir. Né? Essa banda eu tô atualmente, isso é muito forte. Eu acho que a união, claro, né, o sentido é esse, né, mas eu acho que até na produtividade, na produção musical, tem influência. Claro, Isso é família acima de tudo, né? Exatamente. Eu toquei 10 anos na Hoje o pessoal fala muito assim, pá, família A, família B, mas que de família não tem nada, sabe? É só um rótulo. Né? Porque a família tem outro sentido, né? Todos nós temos família, a gente sabe o que significa a palavra família, né? Mas isso nas bandas hoje tu não vê. Eu encontrei isso E quando tem isso, pô, tu tem que preservar. Se tu tem isso, procurar eu estou passando atualmente estou passando por um momento bem legal em relação a isso aí, porque essa banda lá do Oriundo do Gueto é uma banda de comunidade forte lá no Morro da Polícia, né? Então tem o pessoal do Morro da Polícia, o pessoal do Morro da Cruz. Eu que sou oriundo do gueto, mas eu sou verdadeiro oriundo do gueto, eu saí do gueto. Eles estão no gueto ainda. Então eu falo para eles, o oriundo do gueto mesmo que sou eu. Mas eu não estou lá mais, né? Mas eu reencontrei de novo numa banda essa coisa assim de se unir, de se abraçar, de gostar, de cumprimentar, apertar a mão. Acabou o show, todo mundo se abraça. Tanto bom, tanto ruim, entendeu? Falou diferente. Tanto bom, tanto ruim, né? Eu vivi isso muito na RC7, o Renato tá aí, não deixa mentir, a gente não fazia um ensaio se não tivesse uma janta, se não tivesse. E quando a gente saía para show, o Roberto reunia toda a banda na casa dele e fazia. E acostuma fazer, né? E depois eu fui pro movimento, 10 anos, nunca teve isso. Fiquei 2 anos com o Cássio Nunes, nunca teve isso. E a gente resgatou agora isso aí na família, na banda Black. Todos os ensaios que a gente faz, a gente procura, é na casa do Júnior, é lá no meu clube. Então todos os ensaios tem uma janta, até o Thiago não deixa mentir. Quem é que vai pra cozinha? O mestre. E a gente procura fazer isso antes de ser uma banda, a gente procura ter essa da prima muito isso que é a família, né, Thiago? Então a gente reúne as esposas, reúne toda a banda junto, faz uma comida, faz um carteiro, faz um arroz. Então a gente procura fazer isso aí para manter, né? Patê, nós temos um grupo ali que chama-se Família RC7, né?
do RC7. De vez em quando, sempre tem uns lacaios que não sou eu, tá? Fica falando as bobagens. Aí fica falando um monte de coisa. Aí chega um e diz assim, ó, vamos manter a classe. Então, de vez em quando eles se perdem, né? Parece uma coisa assim, mais do que família, já está muito mais que família. Aí tem que dar uma segurada, dá uma segurada aí, porque... Mas, gente, cara, o papo foi muito legal, foi muito bom e espero que a gente siga aí mais algumas conversas dessas, que a gente vai chamar todo mundo de volta aqui depois, com o tempo, para se falar sobre todas as produções, né? A última palavrinha aí, Bequinho. Sim, vou aproveitar a oportunidade que eu levei, né, para fazer 2 agradecimentos. Primeiro, para esse menino aqui, pelo qual eu aprendi a ter um enorme respeito, porque, só para vocês terem uma ideia, esse menino aí me chama de senhor. Coisa que não chega, né? Não é isso, não, irmão. Esse menino aí me chama de senhor, cara. Isso foi uma coisa assim que me surpreendeu positivamente, porque nos dias de hoje tá difícil. Deus o diga. Tá difícil, né? O que demonstrou para mim que ele tem uma educação diferenciada. Sim. Né? E agradecer ao pai dele por ter dado essa educação para ele. Né? Sim. E ter cedido ao meu pedido, porque eu falei com o Márcio, né? Sim. Quando eu cogitei ele, eu falei com o Márcio, Márcio, né? Com a possibilidade, né? Para que eu sei que você tem trabalho de família, aquela coisa toda. Ele prontamente, não, tem que impor da minha parte, tranquilo. Entendeu? E tive a felicidade de contar com o talento dele e queria fazer nosso agradecimento aqui, direto, e até para que o povo que está ali saiba do respeito que eu tenho por ele e pela família dele também, né? Assim como eu tinha pelo avô, né? Com o qual eu aprendi muito quando nós trabalhamos. Todos nós, a oportunidade. Quem não aprendeu um pouquinho, né? E eu posso falar isso com certa tranquilidade, porque nós trabalhávamos direto, né? Nós ensaiávamos 2 vezes por semana, coisa que nem se faz mais hoje, né? Então, terças e quintas era mortal lá na cozinha, lá a gente se encontrava, tinha esse espírito de grupo, né? Família, né? De se reunir nós, fazer uma carninha, nem que fosse um salchipão, sabe? Mas a gente se reunia, batia um papo, fazia o nosso trabalho, né? E graças a Deus, no palco, sensacional, galera. Mas fico meu agradecimento aqui para ti, né? Espero que tu te sinta bem, enquanto tu não estiver satisfeito, me dá um puxão de orelha, eu sabia, né? Mas, muito obrigado mesmo por ter vindo fazer parte desse grupo, né? E eu espero que a gente possa trabalhar mais e melhor. Evandro, sim. Vou começar a chorar, não? Mas, da mesma forma, aqui, eu aprendi assim, sempre, porque eu sempre trabalhei com pessoas mais velhas do que eu. Então, e o respeito vai para o mais velho, para o mais novo, da mesma idade, respeito é primordial. Então, e se eu não respeitar a história que tem o Dequinho, eu não vou chegar a lugar nenhum na música, entendeu? Com certeza. Como respeitar a história de cada música que está aqui do meu lado. E cantar no Sul do Brasil é uma honra, pode ter certeza. Foi um convite que me pegou de surpresa e eu prometi para mim mesmo que enquanto eu for responsável por essa missão de ser vocalista da banda, eu vou fazer de corpo e alma, da forma que a gente acha que é o certo, com honestidade, com respeito, com carisma, tudo que a gente pode fazer para dar certo, a gente vai fazer. Meu respeito pelo senhor, pela Paula, me agradeço por me deixar muito à vontade de fazer o nosso trabalho. E o mesmo respeito que eu tenho pelo senhor, eu tenho pelo meu pai, pelo meu tio também, que são meus diretores nos Medinas. Né? Quando eu posso, eu estou junto. Hoje, uma coisa, quando eu aceitei o convite do Singa Brasil, eu não pensei que ia bater tantas agendas, mas hoje... Não, tu pegou 2 bandas assim, em alta, né? E é diferente, né? Então são 2 situações que batem. E eu lembro que no programa anterior, quando o meu pai e o tio vieram aqui, ele falou que eu gosto muito de voar. Eu sou um cara que eu não consigo ficar no lugar, entendeu? Eu tô sempre procurando um desafio e o Singa Brasil foi um desafio muito bom pra mim, sabe? Tá me ensinando a agir como pessoa e como músico, como homem. A gente tá, graças a Deus, todo final de semana na rua. E é uma felicidade imensa estar hoje trabalhando com o Dequinho e toda a rapaziada. Então, obrigado, Dequinho. Dia 5 vamos se encontrar. Dia 5, da tripa. Todo mundo de terno, todo mundo mais bonitinho, né? Então, mandamos fazer um rosa. Um rosinha. Mandei fazer pra banda.
tinha um preto, mas para os guri eu mandei fazer um rosa, gravata rosa, todo. Se quiser um terno rosa, eu me emprestava. Eu falei com o Gustavo Oliveira, Gustavo do Senzala, e o Gustavo me indicou o alfaiate dele. O alfaiate do E aí mandei fazer isso, mandei fazer a propaganda. Eu gostaria também de fazer um outro agradecimento até para o meu amigo Renato, um amigo que eu tenho Isso é recíproco. por não tocar naquele assunto. Não terminou É logicamente nós vamos Eu queria. Silvinho, isso guardado. Ele guardado. Acabou. Silvinho. Quero dizer o seguinte, muito feliz por estar nesse momento aqui. Muita coisa para falar, que não precisa falar. Deco, eu não sei quantas vezes eu fiquei assim, Era Deco com Pessoneira, Deco com Senzala, Deco com Propulsão, Deco com todo mundo. Renato, a gente Servimos juntos, 77. Roberto Costa, eu vi quando chegou o vinil. Legal, cara. Filho de um grande amigo meu. Família, né? Amiga nossa. Sim. Bater, tamo junto. Não tem nada pra falar. É isso aí. Eu quero que mande Felicíssimo de estar aqui. Eu agradeço o espaço, agradeço tudo. Manda um oi lá pro Xandé, que eu falei que o Divaldir Xandé, lá do outro lado do mundo. Tá bem longe, cara. Eu estava na China, ele estava na Holanda, ele estava na época, a gente se falava. Na Holanda é feio. Ficamos se encontrando, não deu certo. Mas velho abração, saudade, abraço da Seca, de Pedro, de Carvalho. Tamo junto. Bater. Cara, os parabéns hoje vai para vocês dois, meus amigos, meus irmãos, pela essa iniciativa, esse programa, uma coisa que, como o Deco falou, estava faltando para nós, para divulgar bastante o nosso trabalho, divulgar as nossas coisas, nossas músicas, né? Então, parabéns, Roberto, parabéns, Renato, pela iniciativa. Tenho certeza que isso aí vai ser um sucesso. Eu me sinto um cara privilegiado dentro de vários músicos, vários mestres. É um dos primeiros aqui, hoje é só o 8º de 1000 programas que vieram. Deus quiser, cara. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço de coração e estamos aí à disposição para quando precisar. Tá certo, obrigado, Bater. Renatão, então vamos fechar aqui o 8º programa. Com apoio de Estúdio Brothers da Claudinho Claudinho, do Vainer, RC Veículos do Betinho. Meu filho Betinho é 993786151. Deus do brinquedo. E o Donato, homem de. Eu estou gravando, como é que é? O homem de todas as vozes. Todas as vozes, tá? Mas tu ia falar o que mesmo? Cabelo? Eu ia falar sobre cabelo, sobre cabelo, porque eu sabe que eu dei curso para cabeleireiro, eu sabia como é que é as cores. Não, quem é que pinta o teu cabelo? Eu não tenho mais cabelo. Ah, meu Deus! Eu não tenho mais cabelo. Ô, Medina, quem é que pinta? Como tu mantém esse cabelo com essa idade? Tá sujando até os brancos, não tô nem pintando. Ah, é? Muito bem. Ô Silvio, eu sei que tu não pinta, tu mantém aquele regueiro raiz, né? Tá? Agora, mas Dequinho, essa naturalidade desse cabelo, tu pode falar pra nós? E o mais lindo disso tudo daqui, Mas eu ia falar. chama a atenção das pessoas, assim, aquela... Não perde o preto, não. Tom sobre tom. O cabelo tá no tom do bigode. Aqui, O cabelo na mesma pintura do bigode. Isso é uma coisa que chama a Dequinho, conta pra nós isso aí. Aquele agradecimento que eu fiz aqui. Valeu, galera. Isso foi Papo de Velho número 8. Tchau.